Oi, pessoal. Continuando então aquele caminho sobre as queixas dos homens em relação às suas doenças, as queixas urológicas, hoje eu quero falar da queixa na diabetes, que é muito comum e o que eu recebo pacientes todos os dias. Alteração da ereção na diabetes. Primeiro, o que é diabetes? Diabetes, a tipo 2 eu vou falar. Tipo 1 é aquela que do jovem, a tipo 2 é a que se adquire depois com a idade. Não idoso, não precisa ser idoso, mas adquire com a idade. A tipo 2 começa com uma resistência à insulina. A insulina é o hormônio que ajuda a colocar a glicose dentro das células. Ela é produzida pelo pâncreas. E aí, como o hormônio é produzido e não está conseguindo fazer a sua função, o pâncreas acelera a produção e aí ele chega à exaustão, não consegue mais produzir essa insulina suficiente para que coloque a glicose dentro das células. Então, o paciente começa com sintomas, uma sede constante, a poliúria é aquele que urina muito, mas não é dificuldade para urinar, é uma quantidade grande de urina, principalmente à noite também. Uma perda de peso no começo, formigamento, cansaço frequente e ele levanta à noite também, muitas vezes para urinar, sem dificuldade, é uma quantidade de urina grande. Quais são os fatores de risco, para esses pacientes? Em geral, é o excesso de peso, não é uma obesidade mórbida, mas é um sobrepeso já, é o paciente que chega já com aquela barriguinha, que ele fala que é barriguinha de cerveja, de tomar cerveja, não é isso, é o aumento da gordura visceral do abdômen, que é comum no homem. A genética, ele precisa de uma genética de familiares que já tiveram diabetes, Só que só a genética não adianta, ele precisa da genética e das condições de vida, da vida que ele leva para que ele desenvolva uma diabetes. O sedentarismo, não caminha, não faz nenhum exercício físico, às vezes uma hipertensão arterial, uma apneia do sono, aquele mal dormir, de repente para de respirar à noite, tem aquelas apneias. Os maus hábitos alimentares, essa comida fast food que se come hoje, muito pão, refrigerante com açúcar, que hoje existe aquele refrigerante com cola que se toma, hoje não, isso existia há muitos anos, mas é que hoje tem muitos pacientes que adotam o uso do refrigerante como se fosse água, Não toma água, ele só toma aquele refrigerante. Então isso é muito ruim. A carne vermelha em excesso, aquele churrasco que não acaba mais, todo dia tem que ter carne vermelha. Isso atrapalha muito também. Os produtos industrializados e os carboidratos simples, que é o pãozinho, aquele pãozinho branco, todos que têm a farinha de trigo branca. E a idade maior do que 45 anos. Como consequência da evolução dessa doença, pode chegar a insuficiência renal, que a diabetes causa a comorbidade insuficiência renal, ele pode ir para hemodiálise. Então, uma retinopatia diabética tem o problema da visão, a neuropatia periférica, aquela dor nas pernas, que não vê nada que está ali, às vezes até bateu um dedo do pé e aí tem necrosa o dedo do pé, dificuldade para cicatrizar e a disfunção erétil, a queixa de ereção. Às vezes ele tem uma ereção, mas é uma ereção que não se mantém, ele perde essa ereção. Então é muito importante que ele saiba cuidar dessa diabetes, E tem que saber que com a evolução ele pode ter alguma queixa de disfunção erétil. 50% dos pacientes têm essa queixa por diabetes, Então, os fatores de risco para essa disfunção é que os homens, do mesmo jeito que ele tem essa neuropatia periférica, ele tem uma neuropatia no pênis. Então,
aquela inervação que precisaria fazer com que os corpos cavernosos enchessem de sangue, então o corpo cavernoso dentro do pênis, ele tem que dilatar, ele tem que aumentar. Como que ele vai aumentar? Ele precisa do estímulo nervoso, e esse estímulo nervoso fica prejudicado pelo problema de danos aos nervos, tá? Outra coisa também, as artérias ficam com a chamada arteriosclerose. Então, o sangue flui com dificuldade para o pênis. Então, às vezes ele consegue ficar lá, mas não consegue manter o sangue lá. Então, ele vem dizendo que até consegue uma penetração, mas ele perde quando começa a ter a penetração. E os homens diabéticos, eles precisam controlar a glicemia deles, porque senão eles não produzem o óxido nítrico, que ele atua no tecido vascular, e como o pênis tem os corpos cavernosos que são feitos como as artérias, então eles precisam desse óxido nítrico, porque eles vão dilatar. Dilatando, o sangue entra e comprime as veias para que ele fique lá mais tempo. Então, é muito importante controlar. Mas, às vezes, o paciente chega e fala para mim, não, mas está tudo controlado, está tudo jóia, eu acho que é o remédio que está fazendo isso. Então, o que eu faço uma psicoeducação é que não é o remédio que faz, é a doença diabetes. A mesma coisa que a doença hipertensão arterial, é a doença, uma cardiopatia, que faz com que se altere a ereção. Então, isso quer dizer que eu não vou ter mais ereção, que nunca mais a minha vida acabou? Não, tenho tratamentos, mas os tratamentos vão necessitar dedicação desse paciente, né? Não é só eu receitar uma pílula mágica para ter ereção, vai ter que ter dedicação. Então, uma delas, mudança do estilo de vida. Não dá, eu tenho diabetes, eu tenho que viver na dieta, não tem jeito. Aumento da atividade física, produz mais testosterona se você começar a caminhar bastante. Perda de peso. E outra coisa importantíssima, gente, isso é para todas as doenças, parar de fumar. Porque o fumo acaba com a ereção do paciente, mesmo que ele não tenha diabetes, tá? Os medicamentos, sempre cumprir rigorosamente o que o seu médico está receitando para diabetes, né? Para as outras doenças associadas, uma cardiopatia, uma hipertensão arterial. Mas eu tomo muito remédio, esse remédio está dando problema para a minha vida sexual. Não é o remédio, é a doença. Então, tome direitinho o remédio. Agora, precisa contar para o seu médico como está afetando a sua sexualidade. Às vezes, ele pode trocar algumas medicações para você ter uma vida sexual adequada, se você for um paciente que tem uma parceria, que tenha desejo sexual e a parceria esteja de comum acordo. Às vezes, precisamos repor o hormônio, tá? Fazer uma reposição hormonal de testosterona, e existem também outros modos de tratamento que não é cura, gente, é adequação, tratamento, injeção no pênis, se ele não pode tomar medicação para ereção, às vezes é um cardiopata, uso de vácuo. Então tem vários modos para que você tenha uma vida sexual boa, né? Para continuar feliz, tá? Psicoterapia é muito importante, porque mesmo sendo uma doença orgânica que tem alguma coisa que altera o seu pênis, às vezes o homem fica muito tempo, como ele tem medo de perder a ereção, então ele não fica bem com a parceria, então ele se isola, ele se afasta, ele não procura mais, de medo da performance não ser boa, então ele não sabe como aquela conjugalidade atua. Não adianta eu dar um remedinho para a ereção se ele não tem nenhuma uma conversa com uma comunicação com a parceria. Então é muito importante, com o homem, com a mulher que for seu parceiro. Agora, é importante, gente, aqui eu vou falar, porque muitos homens vêm numa angústia total
porque a mulher cobra muito. A mulher cobra achando até que ele tem alguma parceria fora, que ele está traindo. Então, é importante que elas saibam que a diabetes altera a ereção mesmo, tá? Então, os dois têm que estar cientes disso para que os dois se ajudem, para que tenha compreensão e companheirismo, né? De adequar o modo de vida sexual para que os dois vivam plenamente. Espero ter ajudado. Então, até o próximo vídeo.